Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que você já conhece, mas eu gosto de reforçar. Não esqueça de entrar no Class todos os dias, fazer a atividade que tem ali para você, além de aumentar o seu conhecimento, também garantir a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, não precisa se preocupar, entre em contato com a sua escola, que a sua escola também vai disponibilizar atividades para você fazer em casa, atividades impressas. Aí você pega a atividade, faz a atividade em casa e depois devolve essa atividade. E em caso de dúvidas, entre em contato com o seu professor. Se você tem acesso ao Class, isso fica mais fácil, você pode interagir com o seu professor ali pelo mural. Se você não tem acesso ao Class, veja com a sua escola como que você pode entrar em contato com o seu professor para tirar alguma dúvida, ok? Dado o nosso recado, veremos os nossos objetivos de hoje. Nós vamos ler textos verbais e não verbais. A gente tem feito bastante esse tipo de leitura verbal e não verbal, tanto que na aula passada, mesmo trabalhando conto, a gente falou sobre a leitura da capa, né, do livro, o que aquilo poderia transmitir de ideia. Então é sempre bem bacana a gente fazer essa leitura verbal e não verbal. Compreender o conceito de intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Então a gente vai compreender esse conceito. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, claro que elas podem mudar dependendo do contexto. Estabelecer relação de textos da mesma temática e identificar o tema de um texto, ok? Para nós começarmos, vocês já estão acostumados, nós temos um quiz. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Lembram que na aula anterior a gente falou sobre pronome? Nós falamos também sobre pronome indefinido, de você não conseguir definir alguma coisa? Então, nessas orações, qual será que é pronome indefinido? Letra A, certo, perdeste o juízo. Letra B, certo rapaz te procurou. Letra C, marque o conceito certo. E letra D, não deixe o certo pelo errado. E então, qual será que o certo ali funciona como um pronome indefinido? Olha só, alternativa B, certo rapaz te procurou. Eu não sei quem é esse rapaz, é um rapaz ali, um rapaz qualquer. Esse certo exerce essa função ali de indefinição, ok? Para nós começarmos, eu trouxe para vocês algo que eu coloquei aqui como o surto. Como vocês já estão acostumados lá no final da aula, o meu bonequinho ali, né, que manda abraço para vocês. Hoje eu trouxe ali ele assim. De onde que eu tiro isso aqui? Tirei lá do aplicativo, que é um aplicativo gratuito, chamado Bitmoji. Então eu tenho esse o surto. Depois, eu tenho o espanto, né? Esse aí eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa imagem, né? Esse emoji é o emoji bem constante ali no WhatsApp. Então, o emoji foi retirado do aplicativo WhatsApp. Tá, professor, mas por que você está mostrando essas imagens? Claro que nós vamos ter que pensar sobre isso. O que as imagens possuem em comum? E você vai explicar, ok? Vou dar um tempo para você analisar essas imagens, explicar e eu já volto.
Então, conseguiram perceber aí o que essas imagens possuem em comum, né? Claro, eu tenho aqui a expressão, então eu coloquei para vocês. Além da expressão, por quê? Porque a expressão é aquilo que mais chama a atenção, certo? Além desta expressão, as imagens possuem as mesmas tonalidades de cores. Percebam que eu tenho aqui o azul, aqui também o azul, aqui eu tenho tons de amarelo e laranja e aqui também eu tenho tons de amarelo e laranja. Então, elas se parecem, né? Elas possuem ali essa semelhança de tons de cores, além, obviamente, da expressão, que é a primeira coisa que a gente percebe. Só que, para ter aquelas outras duas imagens, precisou ter uma imagem primeiro. E essa imagem primeiro chama-se o grito. O grito, que possivelmente vocês já viram na disciplina de arte. O grito é uma das mais famosas obras de arte. Foi pintada por Edvard Munch em 1893. Então, é uma famosa obra de arte. Para chegar tanto naquele Bitmoji, aquele do aplicativo do Bitmoji, para fazer aquela imagem, e depois ali do WhatsApp, surtinha uma coisa primeiro. Que coisa era essa? Era essa pintura famosa aqui chamada O Grito. E agora, podemos dizer que as duas imagens anteriores são uma releitura da obra? Eu posso dizer que é uma releitura da obra? Por que eu posso dizer isso? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nas outras imagens para saber se era uma releitura da obra? Vamos ver elas maiores aqui, só para vocês lembrarem. Olha só. Então, tenho ali essa cara, né, de espanto, esse grito ali que está dando, tanto nesta imagem primeiro, como ali na segunda imagem.
Então, ó, podemos dizer que é uma releitura da obra, pois as imagens anteriores possuem elementos da imagem original e também são acrescidas de algo novo. Como assim, professor? Então, ó, a gente vai pensar por tempo. Então, primeira que eu vou pensar é na imagem O Grito. Então, alguém pintou essa imagem O Grito, que virou uma famosa obra de arte. Então, eu tenho aqui essa imagem O Grito. Essa que eu apresentei para vocês depois, ela tem o quê? Ela tem os mesmos elementos, inclusive tem ali as tonalidades de cores. Só que traz o quê nesta imagem? Traz um elemento novo. Que elemento novo é esse? É este personagem aqui. Né? Não é o mesmo personagem, é este personagem. Vocês já devem ter visto, porque existem inúmeras releituras desta obra, O Grito. Então, às vezes, nas redes sociais, eles colocam ali outras releituras tantas dessa obra, O Grito. A mesma coisa vai acontecer aqui nesta terceira imagem. Olha só. O que eu tenho? Eu tenho a referência somente do grito. Eu não tenho mais esse fundo que eu tenho tanto aqui como aqui. Eu tenho somente, né, o personagem. Então, faz referência a essa obra. E o que eu tenho de novo? É um personagem diferente, não é aquele que foi retratado, ok? Tudo isso para a gente começar a pensar nessa questão de releituras. Trouxe para vocês, então, um poema, agora, para a gente continuar nessa ideia de releituras, ok? Que chama Canto de Regresso à Pátria. Quem escreveu foi o Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Esse é o poema do Oswald de Andrade. Eu imagino que vocês já estejam pensando em alguma coisa, mas isso nós vamos relembrar aqui, ó. Nós vamos reler a primeira estrofe e dizer a qual outro poema já estudado. Nós já estudamos um outro poema, tá? A estrofe nos remete. Essa estrofe nos faz lembrar qual outro poema que nós já estudamos. Se você não conseguir buscar aí na sua memória, veja no seu caderno. Vou dar um tempo para você e eu já volto.
Então, conseguiram lembrar aí qual outro poema que a gente já trabalhou essa estrofe nos remete? Vamos só reler a estrofe? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Claro, eu imagino que vocês saibam, a estrofe nos remete ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, lá no Gonçalves Dias. Então, olha do que nós estamos falando. Lá no início da aula, nós começamos a mostrar aquelas imagens que tinha como referência uma outra imagem. Agora eu trouxe para vocês um poema do Oswald de Andrade, que tem como referência um poema já anterior do Gonçalves Dias. E para a gente chegar no poema do Gonçalves Dias, é interessante que a gente pense numa questão. Então, olha só. Releia os títulos. Canção do Exílio. Coloquei a Canção do Exílio primeiro, porque foi a primeira que surgiu, tá? E Canto de Regresso à Pátria. Qual o efeito de sentido causado pelas trocas lexicais? Então, o que são trocas lexicais, professor? Lexical, palavra, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, canção e depois exílio. Já aqui eu tenho canto e regresso à pátria. O que será que essa troca ali de palavras pode dizer? Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí o que isso quer dizer? Olha o que eu trouxe para vocês. Podemos compreender que as trocas lexicais revelam que o poema de Oswald de Andrade, qual que é o poema de Oswald de Andrade? Canto de Regresso à Pátria. Faz uma crítica ao poema de origem, Canção do Exílio. Nossa, mas por que você pensa isso, professor? Porque olha só, o que ele faz? Ele muda canção para canto, ok? O exílio, né? O exílio, você ficar ali exilado, fora,
tirado do seu lugar. Esse exílio, ele substitui por regresso à pátria. Então, parece-me, né, até o momento, está parecendo ali que eles vão se combater ali como se fosse uma crítica. O mais novo, claro, que vai criticar o Canção do Exílio. Continuando, eu trouxe o trecho do Canção do Exílio. Não trouxe completo porque nós já trabalhamos, então eu trouxe o trecho que seria necessário para a gente entender essa questão de como os textos eles acabam ali conversando, um se referenciando ao outro. Olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Perceberam que, além das trocas, né, de palavras do título, teve também as trocas de palavras na própria estrofe. Então, só para vocês lembrarem, ele traz o quê? Palmeiras. O Oswald de Andrade trazia palmares, mas também existe ali algumas repetições de versos, ok? Então, agora nós vamos comparar duas estrofes. Então, eu tenho aqui, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Este é uma estrofe ali do Gonçalves Dias. Do outro lado, eu tenho a estrofe do Oswald de Andrade. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. É possível dizer que o sentimento expresso pelo eu lírico nas duas estrofes é o mesmo? Então, você vai ler as duas estrofes novamente e você vai pensar ali no sentimento do eu lírico. Será que é o mesmo nas duas estrofes? E por que você acha que é o mesmo ou não é o mesmo? Vou dar um tempo para você pensar e eu já volto.
Então, conseguiram pensar no sentimento do eu lírico, desse sujeito lírico? Será que é o mesmo nas duas estrofes? Olha o que eu coloquei para vocês. Não, não é o mesmo. Por que não é o mesmo? Pois o eu lírico de Gonçalves Dias é mais utópico. Então ele pensa assim, né? Lembra que o Gonçalves Dias, ele estava lá em exílio, daí ele escrevia sobre o Brasil. Então ele colocava coisas boas. Percebe a Terra como um lugar perfeito, né? Então ele traz aqui, ó, nossa vida mais amores, nosso céu tem mais estrelas. Então ele percebe essa Terra, né, com uma visão muito ali amorosa, uma visão utópica mesmo, de perfeição desta Terra. Enquanto que, para o eu lírico de Oswald de Andrade, que é essa segunda, tá? A pátria é mais realista e aborda questões históricas. Olha que interessante essa estrofe do Oswald de Andrade, porque ela é diferente ali, então o eu lírico, eles são diferentes, eles têm visões diferentes a respeito da Terra, e o do Oswald de Andrade, ele traz inclusive, questões históricas. Olha só, minha terra tem mais rosas, quase que mais amores. Conseguem perceber a diferença? Na do Gonçalves Dias, tem mais amores. Na do Oswald de Andrade, quase mais. Depois, ó, o Oswald traz, minha terra tem mais ouro. Vocês sabem de toda essa questão histórica ali do ouro, ok? E claro que nós vamos pensar aqui, ó, na palavra rosas. É quando ele diz, minha terra tem mais rosas. O que será? Será que é porque a terra é perfumada? O que você pensa quando você pensa em rosa? A rosa-flor, certo? Quando você pensa nessa rosa, o que mais vem junto com a rosa? Será que é só a flor que vem junto com a rosa? Então, quando o Oswald traz essa ideia de que minha terra tem mais rosas, será que são somente esse belo perfume que as rosas exalam? Ou será que tem ali por trás também algo como espinhos que vem junto? Então, por isso, lembra que nós tínhamos visto que só pelo título a gente já conseguia perceber que existia uma crítica? Então ali o Oswald faz o quê? Uma crítica realista do que realmente, como esse eu lírico, ele enxerga, né, essa terra. E agora, após a leitura dos dois poemas, quais são as semelhanças apresentadas entre eles? Quais são as semelhanças que esses dois poemas possuem? Então, você vai pensar em tudo que a gente já conversou. Questão dos versos, questão de tempo histórico, tudo isso. Quais são as semelhanças que eles apresentam? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar nas semelhanças? Olha o que eu trouxe para vocês. Os poetas fizeram uso de uma mesma estrutura. Então, qual é essa estrutura? Tem os versos, né? E depois tem as estrofes. Então, primeira coisa que eu percebo. Apresentam algumas palavras e versos iguais. Então, lembram? Não permita Deus que eu morra, tinha nos dois poemas. Então, eles apresentam palavras e versos iguais, idênticos mesmo. E ambos os poemas possuem o país como tema central. Os dois, mesmo que vendo, né, mesmo que o eu lírico ele enxerga de uma forma diferente o país, o tema continua sendo o país. Lembrando que, para Gonçalves Dias, ele via o quê? O país como, né, de uma forma utópica, aquele país de perfeição, onde parecia que tudo era perfeito. O eu lírico do Oswald de Andrade já vê o país de uma forma mais realista, ok? Mas tudo isso, por que eu trouxe esses dois poemas que aparentemente são quase que sobre o mesmo tema, mas de formas diferentes, e que eles têm versos e eles têm estrofes? Por que eu trouxe tudo isso para vocês? E o que tem a ver aquela imagem que nós mostramos lá no início, aquelas 3 imagens, lembram? Tudo isso é a intertextualidade. O que é a intertextualidade? Olha só, a intertextualidade é um recurso muito utilizado nas linguagens verbal e não verbal. Então, eu uso a linguagem, essa intertextualidade, tanto na linguagem verbal, que foi o caso dos poemas, trazido aqui para vocês, como na linguagem não verbal, que foram aquelas primeiras imagens mostradas para vocês. É a relação entre os textos. Então, essa intertextualidade, eu vou pensar sempre como uma relação entre os textos. Aquelas imagens, tinha relação uma com a outra? Possuía relação e tinha, né, o texto, a obra base, que era o grito. E depois, esses 2 últimos poemas também tinham relação. Falavam ali, além do mesmo tema, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos referência ao poema de origem. Então, ó, essa relação, a relação entre esses textos, pode se dar por paráfrase. Então, uma relação entre textos pode se dar por paráfrase, pode se dar também por paródia. Acredito que em algum momento da trajetória escolar de vocês, algum professor deva ter pedido para vocês fazerem uma paródia. Para você fazer uma paródia, você precisa do quê? Você precisa do texto original, né? Da música original. Vamos pensar em música. Você precisa dessa música original. A partir do original que você vai fazer uma outra. Então, eu tenho essa relação entre os textos. Por quê? Porque eu tenho um original e um outro depois. Posso ter também uma releitura, que é o que aconteceu ali lá nas nossas primeiras imagens, que eram releituras. Essa releitura traz algo novo, ok? Pode ser uma epígrafe ou pode ser uma alusão, se assim simplesmente dar a entender que seja aquela, que existe um texto base. Então, nesse texto, por exemplo, do Oswald de Andrade, ele trazia, além, né, de toda a estrutura, ele trazia aquele verso marcante: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Então, ele faz referência ao quê? Ao texto de origem, que é a Canção do Exílio. Então, a intertextualidade ela vai funcionar de uma forma bem simples. Você possui um texto base, né, seja ele verbal ou não verbal, você possui esse texto base e a partir do texto base vai ser criado outro, que a pessoa consegue perceber que se trata daquele original. Então, é assim que funciona essa intertextualidade. Então, às vezes, você faz a leitura de um texto, ou você você está assistindo a um filme e você percebe que... Sabe quando acontece aqueles crossovers em séries? Então, esse crossover também poderia ser entendido o quê? Como uma intertextualidade, que é um entrando no outro, que faz referência a esse outro. Então, tudo isso a gente trata ali como intertextualidade, ok? Só para a gente relembrar, releia a última estrofe do poema de Oswald de Andrade. Vamos relembrar o poema. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Que sentimento podemos perceber do sujeito lírico no último verso?
Lembram que é uma questão ali de crítica? Então, agora, no último verso, e o progresso de São Paulo, que sentimento que eu consigo perceber? Letra A, um sentimento de revolta. Letra B, um sentimento de esperança. Ou letra C, um sentimento de saudade. Isso está muito claro, né? Por quê? Que ele quer o progresso. E se ele quer o progresso, ele tem ali um sentimento de esperança. Mesmo que o eu lírico deste poema traz ali algumas críticas, vendo o país de uma forma mais realista, isso não faz com que o eu lírico perca as esperanças, ok? Agora, o que nós vimos hoje? Que a intertextualidade é um recurso muito utilizado nas linguagens verbal e não verbal. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da intertextualidade, uma releitura, uma paródia. A relação entre os textos pode se dar por paráfrase, paródia, releitura, epígrafe e alusão. E a releitura de uma obra, seja ela verbal ou não verbal, pode ser atual ou apenas contemporânea. Lembram? Atual é aquilo que foi criado em uma época, vai dar sentido em outras épocas, ok? Deixo para vocês sobre releituras. A Liga Extraordinária é um filme que vai trazer ali alguns personagens já conhecidos como releitura e um livro que possivelmente vocês conhecem, que é o Crepúsculo, que é uma releitura do quê? Daquele vampiro tradicional. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá.